Saudações, galera do YouTube, saudações, galera do meu canal. Vamos para mais um vídeo para falar sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. E ontem teve sorteio da Libertadores. Mas que porra é essa? Bom, mano, vamos aí então falar sobre o São Paulo na Libertadores. Mas antes de mais nada, já seja muito bem-vindo ao canal, já venha fazer parte da nossa família. Já deixe os likeones, já se inscreva aí embaixo também e deixe seu comentário e compartilha também o vídeo que é muito interessante. Bom, vamos lá. São Paulo tá sendo especulado, tá falado, vários casos aí. Os vídeos vão saindo aos poucos. Mas enfim, São Paulo caiu na fase de grupos, já tinha se classificado diretamente para a fase de grupos, e o São Paulo caiu no grupo do River Plate. Meu Deus do céu, mano, nós vamos enfrentar o River Plate. Rapaz, vai ser tenso. Vamos também enfrentar na fase de grupo a equipe de LDU. Meu Deus do céu, mais um time difícil. Sinceramente difícil. Muito difícil. E vamos enfrentar também o Binacional, equipe peruana fundada em 2010. É a primeira vez que participa de uma competição internacional aqui dentro da América do Sul. Então a gente tem na fase de grupos aí, cabeça de chave, o River Plate, São Paulo em segundo, terceiro LDU, quarto Binacional. Fase de grupos do São Paulo, ali o grupo do São Paulo já é fechado, não tem aqueles outros grupos que entram. Os outros grupos que entram, os outros dois brasileiros também entram. O Corinthians pode entrar na fase de grupos do Palmeiras, que vai ser paulada. E o Internacional pode também entrar diretamente na fase de grupos com o Grêmio. Meu Deus do céu, mano, essa Libertadores vai ser histórica, vai ser lendária, mano. Vai ser top demais. Bom, mas vamos lá. O São Paulo provavelmente vai ser assim. Primeiro jogo, o São Paulo deve enfrentar a equipe do Binacional no Peru. É exatamente isso. Depois o São Paulo vai ao Morumbi para enfrentar a equipe do River Plate. A equipe de LDU. O São Paulo. Então vai assim, ó. Primeiro jogo do São Paulo, Binacional no Peru. Segundo jogo do São Paulo, em casa, contra a equipe do LDU. Terceiro jogo do São Paulo, novamente em casa, contra a equipe do River Plate. Quarto jogo do São Paulo, contra a equipe do LDU, fora de casa. Quinto jogo do São Paulo, contra o River Plate, no Monumental, vai ser tenso. Sexto jogo, São Paulo e Binacional no Morumbi, jogando em casa. Então São Paulo faz um jogo fora, jogo em casa, fora e em casa. Mano, vai ser completamente difícil. Eu já tenho uma analogia que eu poderia estar fazendo mais ou menos um esquema de pontuação do São Paulo para essa fase de grupos. O São Paulo enfrenta o primeiro jogo, o Binacional, no Peru. Então o São Paulo, no meu ponto de vista, tem capacidade para ir lá e vencer. Ou seja, aí o São Paulo já soma 3 pontos. Segundo jogo do São Paulo, LDU de Quito, no Morumbi. Eu também penso já logo numa vitória do São Paulo. Ou seja, São Paulo já indo para 6 pontos na fase de grupos, ficando com uma pontuação boa já. Terceiro jogo do São Paulo River Plate, novamente no Morumbi. Se o São Paulo jogar o que sabe, jogar para frente, ter aquela intensidade, que ser porra louca, a torcida encher o estádio, pressionar, né? Ir para cima do River Plate, acredito numa vitória, mas eu vou pensar no meio termo. Então vamos pensar que o São Paulo empate o jogo com o River Plate dentro do Morumbi. São Paulo chegando a 7 pontos. São Paulo vai para fora no quarto jogo, enfrenta a equipe da LDU lá em Quito. Vamos pensar que o São Paulo, eu não acredito que a LDU vá ser monstruosa, mas vamos pensar que o São Paulo empate novamente. O São Paulo vai para 8 pontos. Vamos pensar que o São Paulo, o São Paulo depois do jogo contra a LDU, no quarto jogo, né, contra a LDU, o São Paulo no quinto jogo vai pro jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes. Então vamos pensar que lá talvez o São Paulo perdesse o jogo. O São Paulo estaria com 8 pontos. E no último jogo o São Paulo enfrentaria a equipe do Binacional dentro do Morumbi. São Paulo chegando a 11 pontos, conquistando uma vitória contra o Binacional dentro do Morumbi e fora de casa. Nos jogos contra o River Plate, pelo River Plate tem aquela tradição. Nos últimos anos o River Plate está mais acostumado com o próprio São Paulo. Pode ser que no Morumbi o São Paulo empate e fora acaba perdendo. Contra a LDU, pelo menos uma vitória no Morumbi e um empate fora. Então o São Paulo chegaria a 11 pontos. Eu acredito que o São Paulo passaria
tranquilamente nessa fase de grupos aí, tendo São Paulo, River Plate, São Paulo, LDU e Binacional. Então, eu acho que agora é focar, mano. Tomara que nada atrapalhe os planejamentos do São Paulo. Vai ser uma fase de grupos bem complicada, bem intensa por parte do São Paulo. Vai ser grandes jogos. É só clássico, mano. Talvez o patinho feio aí, a zebra desse grupo, é a equipe do Binacional. O LDU de Quito tem muita tradição em competições internacionais, claro. Mas eu acho que hoje assim, ela não é aquela equipe monstruosa, mas tem tradição. A camisa pesa, como diria o Gustavo Villani, a camisa torta o varal. Então são 3 clubes ali que vão brigar diretamente por essas 2 vagas. Óbvio, se a gente parar para analisar, seria River Plate e São Paulo classificados direto para fase mata-mata, as oitavas de final da Libertadores. Mas vamos manter o pezinho no chão, vamos jogar o que sabe, vamos para frente. Se o São Paulo conseguir ganhar do Binacional no primeiro jogo, ganhar da LDU e se possivelmente ganhar do River Plate, o São Paulo nos 3 primeiros jogos já fazer 9 pontos, o São Paulo fica sossegado. Eu falei sossegado, falei 3 vezes, meu Deus. O São Paulo fica completamente tranquilo, mano. Então, vamos acreditar, vamos dar tempo ao tempo e deixar Fernando Diniz trabalhar, que pra mim é o mais importante no momento. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado, mano. Já deixa o like, se inscreva aí embaixo, já seja muito bem-vindo aqui à nossa família, mano. Já venha fazer parte do nosso canal, deixa comentários o que você acha da fase do grupo de São Paulo. No meu ponto de vista, é o grupo da morte, é o grupo mais difícil. Acredito que Flamengo, Palmeiras tenham pegado grupos mais fáceis, comparados ao do São Paulo e por tradição dentro da competição da Libertadores. Mas é isso, espero que tenham gostado, mano. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo. Tamo junto, valeu, falou e fui!